Você reconhece o valor da sua família, do seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitas vezes, em meio a tantas tribulações, a tantos conflitos em família, a gente para e se pega comparando a nossa família com outras que a gente conhece. A gente compara com a família do irmão, da irmã, do amigo, da amiga, a família que a gente vê nas redes sociais, a família daquele ator, daquela atriz. E é muito difícil a gente entender que essas comparações, na verdade, na realidade, elas não nos trazem benefício algum. Sempre que a gente se permite sair da nossa realidade para irmos em busca de uma realidade que muitas vezes é fictícia, não é? Que é utópica, a gente passa a viver numa angústia, numa ansiedade, numa tristeza por imaginar que nós não somos dignos ou que nós não temos direito ou que nossa família ou nossos filhos não são famílias ou filhos iguais àqueles que a gente vê, que a gente percebe na vida do outro, daqueles que convivem conosco. E é interessante você entender que todas as vezes que você se compara, você quer dizer que todo o contexto e todas as pessoas envolvidas são iguais àquelas com as quais você está se comparando, ou comparando sua família, seu filho. E na verdade não é assim. Entenda que existem outras realidades. As pessoas são diferentes. Os contextos sociais, culturais, financeiros são completamente diferentes. Então, não é válido você perder tempo, o termo é exatamente esse, pensando que a família do outro, o filho do outro é melhor do que o seu. Entenda que a sua família é a melhor e que o seu filho é o melhor. Porque todas as vezes que você valoriza o que tem, o que já conquistou, as suas chances, não é, de atuar de uma forma positiva nesse núcleo no qual você está inserido são muito maiores. Então, por que você não para agora, junto comigo, segue assistindo aqui a nossa reflexão, segue conosco nessa reflexão para entender a importância de você valorizar esse núcleo familiar que você construiu. Quando a gente inicia um processo de ir em busca, não é, da realização da maternidade, da paternidade ou da construção de uma família, os nossos sonhos são inúmeros. Não é verdade? A gente sempre tem sonhos enormes, imensos, e a gente traça planos para os filhos, a gente traça planos para as nossas relações familiares, mas tem um momento em que chega um conflito. Esses conflitos, eles acontecem na minha família, na sua família, em qualquer família. Não se iluda imaginando que aquele modelo de família que você vê no outro, que você vê nas redes sociais, ele existe exatamente daquela forma e o tempo todo. Porque família é um conjunto de pessoas que se dispõem a estar ali convivendo, atuando, mas essas pessoas não são iguais umas às outras. Se fossem iguais também, nós estacionaríamos, porque não existiria crescimento, não é? Porque a filosofia ela cresce, não é? Ela acontece pelos questionamentos. O nosso crescimento acontece pelas divergências, pelas diferenças. Quando está tudo igual, é quando a gente não está conseguindo fazer algo novo. E não fazer algo novo é estacionar no nosso crescimento como pessoas. E a gente precisa sempre buscar mais. Então, para você, papai e mamãe, busque mais para a sua família. E buscar mais para a sua família é, inicialmente, você reconhecer que ela é o núcleo
no qual você está inserido e que precisa atuar. Não importam quais são as dificuldades, você precisa mapear essas dificuldades, perceber quais são os membros que são geradores de algum conflito, para que esses sejam aqueles com os quais você vai mais se preocupar e vai procurar fazer uma intervenção para tentar minimizar os conflitos ou debelar, se possível, não é verdade? Mas perceba também que a vida é permeada de dificuldades, de ciclos, na verdade. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós não estamos tão bem. E esses ciclos, eles precisam ser reconhecidos. Reconhecidos no sentido de que cada um deles traz para nós um tipo de lição, digamos assim, de aprendizado. E esse aprendizado, ele é válido quando a gente consegue fazer com que todos os membros reflitam sobre ele, não é? E todos os membros, cada um dentro do seu contexto, não é? Porque já dissemos que somos todos individualidades, e cada um dentro desse contexto possa iniciar uma transformação pessoal para evitar que o mesmo conflito continue a se repetir de ciclos em ciclos. Esses ciclos, eles precisam ser aceitos. Quando a gente nega alguma situação na nossa vida, ela passa a ser geradora de angústia. Muitas vezes geradora de ansiedade, como dissemos há pouco. Então, é importante que você não negue o contexto no qual você vive, mas que você faça dele sempre a oportunidade de iniciar um tempo novo. E quando você se permite movimentar, não é? Quando você vai em busca de algo que possa lhe auxiliar a realizar essa transformação, você passa a ser o foco central dessa mudança. Percebe? Então, se você está aqui agora e você está buscando conteúdos para que você possa reconstruir essa harmonia, esse equilíbrio em família, é preciso que você, primeiramente, se trabalhe. A gente não consegue gerar transformação no outro quando a gente não serve de exemplo para ele. Então, é importante que os outros membros da sua família possam olhar para você e perceber que você já mudou. Ou que você está em busca de uma mudança, está disposta a fazer algo novo, a tentar novamente, a ressignificar aquele período de conflito no qual cada um, não é, buscou se autodefender. Porque às vezes a gente pensa que o conflito é só por conta de uma birra, é por conta de um adjetivo que a gente não aceitou bem, é por conta de uma fala que a gente não digeriu, mas às vezes o conflito ele se instala porque a gente não tem a capacidade, não é? É exatamente esse termo, é chatinho, mas é ele mesmo. A capacidade de se colocar, não é? Dentro daquele momento, naquele momento, no contexto que o momento pediu, que o momento se desenvolveu, do outro. Porque quando a gente entende que o outro chegou em casa mais angustiado, que o outro teve um problema no trabalho, na condução, que o outro teve uma perda, não é? Que o outro já chegou desequilibrado, a gente vai querer que ele se comporte exatamente como sempre se comportou. E nem a gente consegue agir assim. Entende? Às vezes, a gente se permite ser sequestrado pelas ações do outro. Mas é preciso a gente olhar para ele, para ela, para o filho, para a filha, para o companheiro, para o irmão e entender que naquele momento, ele não estava bem. E é por isso que agiu assim, é por isso que falou o que a gente não gostou ou o que a gente não gosta de ouvir. E aí você vai dizer, mas Ana Paula, ele é repetitivo e ele faz sempre para me provocar. Será? Será que ele
ao invés de estar fazendo isso para lhe provocar, ele não está tentando lhe dizer que não consegue lidar com a situação? E que esta reação dele é uma forma de proteção ou uma forma de negação de uma situação difícil que ele não está sabendo atuar nela. E se é isso que eu acabei de dizer, então ele está lhe pedindo ajuda. Ao invés de você imaginar ou acreditar que o outro, né, está lhe provocando, está querendo tirar o seu sossego, né, lhe desequilibrar, você pode pensar que ele pode estar querendo dizer a você que precisa de você. Veja que é a mesma situação daquela que nós iniciamos a nossa fala. Quando nós olhamos para a família do outro, quando nós olhamos para o filho do outro, comparamos com os nossos, comparamos com a nossa família, a gente perde a oportunidade de valorizar o que já conquistamos, de valorizar aquele núcleo que estamos atuando. Então, quando você olha para o outro e você só leva para ele, não é, o julgamento, não é, ou a acusação de que ele é o desequilibrado, que ele sempre desarmoniza tudo, que ele sempre é o foco gerador de conflito, você tira dele. Percebe? Você tira dele a oportunidade dele mostrar quem é, ou então a oportunidade dele dizer: eu estou pedindo socorro. E quantos gritos de socorro nós assistimos, ouvimos dentro dos nossos lares e não prestamos atenção. E aqui é um alerta, papai e mamãe. Os nossos filhos muitas vezes eles não sabem nos dizer que não estão bem. E a forma deles nos dizer que não estão bem é reagindo assim. É sendo intolerante conosco, é sendo agressivo, ficando muito quieto. Ninguém escolhe ser infeliz. Ninguém escolhe estar de cara feia o tempo todo. Porque manter isso propositadamente, digamos assim, só para provocar o outro, é muito difícil. Manter ações negativas sem que a gente esteja sentindo algo negativo é muito difícil. Imagine que alguém feliz não consegue ser chato para o outro. Quando você está feliz, você consegue, alguém consegue lhe tirar do sério? Não. Então, por que você imagina que o seu filho, o seu companheiro, o seu irmão, aquele que atua, né, junto a você em família, no convívio diário, faz aquilo única e exclusivamente para lhe provocar? Existe um termo aqui que a gente precisa usar mais, que é a compaixão. Compaixão é você olhar para o outro, perceber a dor dele, o conflito dele, e você procurar ajudá-lo, você se sentir também triste e angustiado por conta daquele momento que o outro vive, e você vai lá em busca dele. Então, tenha compaixão com os conteúdos daqueles que estão envolvidos com você diariamente, porque entenda que muitas vezes você também se portou assim. Tem dias que nós não estamos bem, tem dia que nós acordamos e não queremos nem sair da cama, e tudo bem. Percebe? Porque nós não somos obrigados a estarmos sempre bem, sempre sorrindo. E é importante que, da mesma forma que a gente quer, no momento de desconforto emocional, no momento de tristeza, de angústia, a gente quer ser reconhecido no outro e acolhido nesse momento, que o outro entenda que naquela hora nós não estamos bem, ou na hora em que dissemos algo errado, algo que foi meio chato, que nós não estávamos bem, a gente também precisa ofertar isso, ofertar esse entendimento ao outro. Não existe uma convivência familiar saudável quando cada um se fecha no seu próprio mundo e não se permite ir ao mundo do outro. Não se permite fazer esse movimento de olhar, né?
tirar o olhar de nós mesmos e olhar o outro, olhar a dor que ele está vivendo. Olhar o momento em que ele está passando, que pode ser de muita dificuldade. E a gente não está percebendo. E você pode dizer, mas meu filho é uma criança, é um adolescente, como é que ele já tem tanta dificuldade para passar a agir assim dentro de casa? E por que não? O seu filho está crescendo. E no momento em que ele está crescendo, ele também está sendo cobrado, veja, cobrado por você, para que tenha um comportamento diferente, cobrado pelos amigos na escola. Ele está sendo cobrado pela sociedade, ele está sendo cobrado pela mídia. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Então ele vai dizer assim, não, eu sou um pré-adolescente e pré-adolescentes já não fazem mais isso, mas eu gosto de fazer. Imagine, se ele gosta de brincar de carrinho, por exemplo, ainda. E os adolescentes amigos dizem a ele que ele não está mais na idade de brincar de carrinho, mas ele gosta. E aí ele vai viver um conflito entre ser criança e já ser um adolescente, aquele que cresceu e amadureceu. E veja que isso é uma bobagem. Mas você mostrou ao seu filho que é uma bobagem? Você mostrou a ele que ele pode estar sofrendo por algo que ele não precisa sofrer? Principalmente nessa fase de transição da infância para a adolescência, os nossos filhos eles se veem numa situação muito difícil, porque eles não sabem como eles devem se posicionar. Eles não sabem lidar com aquele desejo de ainda manter alguns hábitos e a cobrança de ser uma pessoa diferente. Além disso, tem a questão hormonal, além disso, tem todo o desconforto por conta das alterações físicas, né? Das alterações no corpo, que ele muitas vezes não se reconhece ali. Então, é importante que a gente perceba o quanto essa comparação dos nossos filhos com os outros, da nossa família com a outra, é prejudicial primeiramente para nós, depois para todo o núcleo familiar. Entende? Então, se você já consegue perceber que o outro também, nos momentos em que vai se mostrar, não é? A família do seu amigo, da sua amiga, a família que você vê nas redes sociais, no momento que vai se mostrar, ela também faz uma pose. Como a gente faz pose para foto, né? Quantas fotos a gente tira assim, ó, para ser o nosso dia de bonito, para que a gente possa sair bem na foto, não é? Aquele sorriso luminoso, aquele olhar diferente, aquela roupa maravilhosa. Então, da mesma forma que a gente age assim, faz 10 fotos para poder escolher uma, antes também de se mostrar para o mundo, as outras famílias também se cuidam. Elas começam assim a querer ver o melhor momento, a melhor roupa, o melhor flash. E eu lembro aqui que no Natal eu queria reunir a família para fazer uma foto, para poder mandar uma mensagem, não é, em família. E um dia o marido não estava bem, não estava afim, no outro dia era a filha que o cabelo não estava legal, no outro dia era o filho que estava com a cara inchada. E foi assim, passaram assim alguns dias e a gente não conseguia fazer a foto porque cada dia era um que não estava bem. Então eu acho que esse meu momento retrata exatamente o que eu quero dizer a você. Nem sempre todos os membros da família vão estar bem. E a gente precisa saber dar esse tempo ao outro, né? Permitir que o outro também se mostre desacomodado em alguma coisa, porque isso é ser empático com ele. Isso é reconhecer que ele também passa por dificuldades, que ele também enfrenta, não é, as demandas dele e que muitas vezes ele pode não ser exatamente aquilo que nós esperamos que ele seja. Ninguém consegue estar sempre bem. E a família do outro não é exatamente aquilo que a gente acha que é. Então, a sua família precisa sim
ser valorizada, ser reconhecida. Porque quando você faz isso, você passa a olhar para ela de uma forma diferente. E essa forma diferente, ela faz com que você reconheça que existem coisas muito boas. Existem coisas boas para serem vividas. Existem momentos bons para serem guardados, não é? E aí eu gosto muito de falar das memórias afetivas. E é preciso gerar memórias afetivas. Desde a nossa infância, nós procuramos construir essas memórias. E nós nos alimentamos delas. Inclusive, nós temos um vídeo apenas falando sobre isso, que você pode buscar aí nas nossas redes sociais, para poder entender um pouquinho sobre essa construção das memórias afetivas. Mas, ao invés de construir memórias afetivas, a gente prefere, né, natural, a gente querer que tudo fique perfeito. E nessa ânsia, nessa busca de ser a família perfeita, de ter o filho perfeito, a gente se desgasta emocionalmente. E começa a guardar lixos emocionais, porque imagine a situação. Você trata seu filho, seu irmão, alguém que convive com você de uma forma e espera receber o retorno desse tratamento. Você quer que o outro trate você da mesma forma ou reconheça que você o trata de uma maneira especial e espera também ser tratado assim. Mas entenda que o outro não vai saber agir igual a você, porque ele é outra pessoa. Percebe? E a gente reconhece que ele é outra pessoa quando a gente percebe nas mínimas coisas que os gostos são diferentes. Um gosta de caju, o outro gosta de maracujá, não é? Um gosta de rosa, o outro gosta de verde. Um prefere se vestir de preto. Um gosta de cabelo grande e o outro acha bonito o cabelo curto. E por aí vai. Então, nessas mínimas coisas, apenas parando para observar um pouquinho, você vai perceber que todos são diferentes. E nessas diferenças, todos podem crescer. Você pode crescer. Principalmente quando você se permite olhar o outro dessa forma. Porque, como nós dissemos há pouco, se você se fecha e o outro ou os outros membros também se fecham, qual será o momento de entendimento? Qual será o momento de reflexão? De chegar e dizer assim, nós precisamos conversar. Nós precisamos deixar de lado, é isso mesmo, deixar de lado alguns lixos que não estão fazendo com que a gente possa conviver em paz, em harmonia. E isso está fazendo com que todos adoeçam. A família é o nosso celeiro, não é? De bênçãos. É isso mesmo. É aquele cadinho, né? É aquele conjunto de pessoas especiais com as quais nós buscamos um dia conviver. Recebemos a bênção divina para que isso acontecesse, porque nada acontece sem a autorização, né, dele, sem essa harmonia que todo o universo vibra nesse sentido. Então, é importante a gente perceber que, nesse momento, nós estamos na família que precisamos para atuarmos em vida e termos o nosso crescimento. E aí você vai dizer, mas muitas vezes os conflitos são tão grandes, Ana Paula, que a gente já não sabe mais o que fazer. E já tentei de várias formas e não consigo mudar essa situação. Se você já chegou nesse ponto, não é? É preciso que você primeiro se cuide, sabe? Quando a gente não está bem, não é? A gente não consegue atuar de forma positiva em nenhum campo da nossa vida. Então, primeiro eu peço a você para que você se cuide, que você se fortaleça, que você se perdoe, não é? Porque às vezes o conflito ele se instala por uma ação nossa. E aí depois a gente não consegue modificar
aquele ambiente, aquele conflito, porque a gente se prende no erro. A gente não se perdoa. E quando a gente fica engessado numa situação, fazer qualquer mudança se torna muito difícil. Então, vá em busca desse autocuidado, se capacite, busque profissionais que possam lhe ajudar. Faça uma terapia, faça uma meditação, yoga, faça uma atividade diferente que possa abrir, sua mente, trazer para você novos horizontes de possibilidades. E a partir daí, você vai poder sim iniciar um processo de mudança de comportamento, mudança de olhar. Você vai começar a se dar o direito, digamos assim, de refletir. E a partir dessa reflexão, você vai ver que existem pontos positivos nessa relação que devem ser enaltecidos e existem pontos negativos, e não importa aqui se você percebe mais pontos negativos do que positivos, tá? O importante é que você consiga reconhecer pontos positivos e, através dos pontos negativos, você olha para todos eles, você faz uma lista deles e começa a verificar quais são aqueles que você pode deixar de lado, quais são aqueles que você já tem condições de alterar e quais são aqueles que não dependem muito de você. Quando você faz isso, você já consegue assim eliminar uma boa parte daqueles pensamentos que você não consegue assim ficar bem, não é? Aqueles pensamentos de desânimo, não é? Digamos assim. Você já consegue eliminar uma boa parte desses pensamentos de desânimo, de falta de vontade, de achar que não é capaz, não é? De não valorização, né, de si mesmo, de não valorização da sua família, de não valorização do seu filho. Cada um de nós é um ser especial. E como seres especiais, nós temos sempre algo a dar e algo a receber. E mesmo aquele filho, aquela criancinha que a gente acha que ele só tem birra para nos dar, essa birra também tem um lado bom. Ela também nos ensina. Até aquele adulto, não é? Aquele jovem que já está na faculdade, que já dá conta das suas coisas, se você acha que não tem mais nada a ensinar a ele, nem ele a você. Isso é um engano. Você tem sim muito a ensinar o seu filho e ele muito a ensinar você. Então, eu pergunto agora, ao final, da nossa reflexão, qual é a melhor família? É a família do outro ou a sua? E eu mesma respondo, é a sua. Acredite nela. Invista nela, como você investia lá atrás. Busque renovar essa disposição de ir em busca, porque quando a gente não se motiva, a gente fica parado, realmente nada acontece. Então, vá em busca desse tempo novo. Vá em busca do seu filho. Converse com ele. Perceba o que é que ele está desejando nesse momento. Aquele sonho passado pode ter sido ressignificado. Então, é preciso estar sempre em contato, conversar sempre, ir ao mundo do outro e, a partir daí, se valorizar, valorizar as próprias atuações nesse núcleo de convivência e valorizar também as atuações do outro. Assim, a gente cresce, assim a gente consegue se apoiar e seguir caminhando. Um grande abraço, fiquem com Deus e se o que nós trouxemos aqui gerou reflexão para você, cita um amigo, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. É sempre bom fazer mais um amigo por aqui, não é mesmo? Vamos juntos!